Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje é quarta-feira, dia 15 de dezembro. O evangelho para hoje é Lucas, capítulo 7, versículos de 19 a 23. Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O tema de hoje é muito belo, bastante empenhativo. Não se escandalizar por causa de Cristo. De fato, há algumas palavras no Evangelho que nós pregamos muito pouco, falamos pouco sobre elas, porque são como que palavras que geram um certo conflito, um certo confronto, um certo desconforto. Mas Jesus nos adverte: feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim, por causa das minhas palavras, por causa do Evangelho. Às vezes nós queremos salvar uma parte do Evangelho, queremos condenar outras partes do Evangelho. Queremos viver aquilo que gostaríamos de viver como ideal de vida, rejeitando o restante do Evangelho. Essa é uma heresia que já era presente no início da igreja, não é? Isso era muito presente nos primeiros séculos da igreja. Pois não. Olhando o texto de hoje, Jesus é interrogado pelos discípulos de João, que vão até ele fazer uma pergunta. De fato, és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Esta pergunta é feita por muitas pessoas também hoje. João não interroga Jesus porque tem dúvidas. Não, João não tem dúvidas. João conhece. Já o conhece de um bom tempo, porque é seu primo também. E já o conhece porque veio para preparar a vinda do Messias. João envia seus discípulos para que os discípulos de João tenham clareza sobre isso. Mas para João é tudo muito claro já. Nós às vezes temos essas perguntas dentro de nós. És tu aquele que pode dar senso e sentido à nossa vida, Senhor? És tu o único que pode nos trazer felicidade verdadeira? É belo se fazer essas perguntas, não é? Encontrar Jesus, nós vimos no texto de hoje, não é encontrar uma ideia, mas é encontrar uma pessoa e alguém que é capaz de mudar o rumo da nossa existência, mudar a nossa vida. Por isso, vejo quando os discípulos de João chegaram, o que Jesus fez? Ao invés de dizer, sou eu, ao invés de fazer um discurso em defesa própria, o que Jesus fez? Jesus curou os doentes, curou pessoas que estavam enfermas, expulsou demônios de pessoas que eram atormentadas por espíritos malignos, curou os cegos, fez com que eles recuperassem a vista. E depois de tudo isso, Jesus disse aos discípulos de João: agora voltem para João e contem para João o que vocês viram e o que vocês ouviram aqui. A chegada do reino de Deus. O reino de Deus está chegando. Então vejam, os sinais são esses. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. Vamos partir dessa última parte. A boa nova é anunciada aos pobres. Aqui não se fala de pobre no senso sociológico, se fala da pobreza, sobretudo, existencial. Há muitas pessoas que vivem uma pobreza existencial muito grande. Vivem, na verdade, como se fossem mendigos, existencialmente falando. Gente que tem a vida perdida, confusa, gente que sofre o tempo inteiro, gente carente de amor, carente de Deus, gente que não tem
um rumo para a sua vida e vive assim, de qualquer modo, vai levando a vida, como diz a música, deixa a vida me levar, não é? Então, esses são os pobres existencialmente, mas o pobre, sobretudo existencialmente, o pobre a quem Jesus se refere no Evangelho, é aquele que sente a sua pobreza e que busca em Deus o sentido para a sua vida. É aquele que sabe que não sabe tudo, não pode tudo, é aquele que reconhece que é pequeno e que precisa crescer e que Deus é o caminho do seu crescimento. E vejam bem, Jesus dá os sinais, da chegada do reino de Deus. E isso deve acontecer no interno da nossa igreja todos os dias. São esses milagres que devem acontecer. Os cegos devem recuperar a vista. Quer dizer, o cristão é alguém que tem lucidez, é alguém que enxerga longe. Todo cristão deve ser como uma águia, para orientar aqueles que estão ao seu redor. Então, lucidez, aquele que enxerga longe. Os cegos recuperam a vista, ter vista de águia. Depois, os paralíticos andam. Entre os cristãos não devemos ter gente paralisada pelo medo, paralisada por tantas coisas, pelo perfeccionismo. Existe muita gente paralisada por conta de um erro cometido no passado, paralisada porque tem medo de dar passos, paralisada por tantas razões, porque tem bloqueios e não quer se desbloquear, não faz nem questão de procurar se desbloquear, de ir a um psicólogo, um psicanalista, procurar um padre que possa ajudar nessa cura interior. Então, os paralíticos andam. Entre nós cristãos não deve haver gente paralisada pelo medo. Nós devemos andar. Os cristãos são os do caminho e Cristo é o caminho. Os leprosos são purificados, quer dizer, aqueles que se sentem leprosos, não somente no corpo, mas leprosos por conta do pecado, são também purificados, porque Jesus diz que veio para purificar o homem, para salvar o homem. Os surdos ouvem. Quem são os surdos que ouvem? São aqueles que estão dispostos a ouvir a palavra de Deus. O surdo é aquele que ainda não escutou a palavra de Deus e, portanto, vive e se alimenta de uma outra palavra que não a de Deus. É aquele que até agora só tomou água suja e precisa tomar a água do Evangelho. Esse é o surdo. Então, dentro da nossa igreja não pode haver gente surda também. Gente que tem um ouvido bem aguçado para ouvir a palavra de Deus. Os mortos ressuscitam. Quem são esses mortos que ressuscitam? São pessoas que vivem momentos de depressão, de angústia e que, por causa do Evangelho, recuperam a alegria de viver. E a boa nova, a boa notícia, quer dizer, o Evangelho não é nunca uma ameaça. Jesus nunca quis fazer ameaça para controlar as pessoas. O Evangelho é uma boa notícia, uma boa nova, está aqui. Você aceita esse presente ou não? Pronto, Jesus se rege assim. Não por ameaça. Se você não aceitar, cuidado, você vai ser colocado numa lista de alguém que vai para o sofrimento depois da morte. Não. Jesus procura nos conquistar pelo amor, pela beleza do Evangelho, pela beleza da sua pessoa, dos seus valores. E assim, Ele nos tira da escuridão, da cegueira, nos tira a paralisia do medo, nos tira e nos purifica dos nossos pecados, cura nossa surdez e nos faz ressuscitar todos os dias. Santo Agostinho tem um texto belíssimo, no qual ele fala do momento que foi crucial na sua conversão. Ele diz que era surdo e era cego, que não via Deus. E a um certo momento da vida, ele sentiu que a força do Evangelho foi tão grande que rompeu a surdez dele e rompeu a cegueira dele. Também o apóstolo Paulo, quando sofreu aquela queda no caminho de Damasco, que ficou cego, na verdade, alguns teólogos dizem, não é que Paulo ficou cego, é que Paulo percebeu que era cego, e que tudo o que vinha fazendo era fruto de sua cegueira, e de sua visão míope, de sua visão estreita da palavra de Deus. Amados irmãos e irmãs, o texto de hoje é muito belo mesmo, e também um pouco empenhativo, porque exige de pensar um pouco nesta lógica do reino de Deus que está chegando. E que Jesus não é, repito, uma ideia ou uma filosofia. Jesus é alguém, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus feito carne. Eu encontro com Ele
podem modificar a minha vida e a sua também. Abençoe-vos Deus, que é todo-poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um abraço, alegria e paz.